Bom dia, aluno. Sou a professora Lara Araújo. Estou aqui hoje para dar a aula de sentidos do corpo humano. Dentro desses sentidos do corpo humano, a gente vai abordar alguns temas, como os receptores e quais são os 5 sentidos do nosso corpo, como eles funcionam. Bom, os sentidos do corpo humano. Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar um ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso redor. Sem os sentidos, não seríamos capazes de perceber as variações do meio e, consequentemente, de produzir uma ação adequada diante de um perigo. Tradicionalmente, aceitamos que os seres humanos têm 5 sentidos principais: visão, olfato, paladar, audição e tato. Imagine, por exemplo, que há um vazamento de gás na nossa cozinha. Os gases que compõem o gás de cozinha possuem um cheiro forte, mas substâncias são adicionadas para que sejamos capazes de perceber aquele vazamento. Imagine uma pessoa que é incapaz de perceber odores, não saberia identificar o perigo, podendo, por exemplo, provocar uma explosão ou acender um fogo. Então, para você ver o quão importante é a gente ter os sentidos. Porque quanto seria o perigo dessa pessoa que não sentisse odores? Receptores sensoriais. Alguém sabe o que é um receptor sensoriais? Bom, essa capacidade de perceber o meio é possível graças à presença de receptores sensoriais, que captam os estímulos e transformam em impulsos nervosos. Estes estão interpretados em centros específicos do sistema nervoso que produzirá a resposta adequada àquele estímulo. Por exemplo, se você está alegre, você vai ter um estímulo adequado àquele momento. Sorrir. Está triste? Chorar. Está com raiva? Se estressar. E esses receptores estão localizados nos órgãos chamados dos sentidos. Os receptores sensoriais podem ser classificados a partir do estímulo que são capazes de perceber. E os principais receptores são: os quimiorreceptores são um dos receptores de sentidos. O quimiorreceptor, eles são responsáveis pelo controle químico da respiração e é composto por 2 quimiorreceptores centrais e quimiorreceptores periféricos. Os centrais, eles têm a fonte primária de informações para o controle do drive respiratório em sujeitos saudáveis, o aumento da PCO2. O que é? Esse PCO2 é um aumento de pressão parciais de gás carbônico no sangue arterial e ele exprime a eficácia da ventilação alveolar, dada a grande difusibilidade deste gás. Ele também tem a redução do pH. O que é uma redução do pH? O que é um pH? O pH ela não é nada mais que uma escala numérica dimensional que ela é utilizada para especificar a acidez ou a basicidade de uma solução aquosa. Já os quimiorreceptores periféricos, ele tem uma redução do PO2, que é uma pressão parcial de oxigênio, ele tem um aumento na pressão parcial de gás carbônico no sangue, que é o PCO2, e tem uma redução do pH. Bom, o segundo receptor sentido se encaixa como os fotorreceptores. O que são os fotorreceptores? Os fotorreceptores ou fotoceptores são receptores sensoriais responsáveis pela visão. São células que captam a luz que chega à retina e transmite para o cérebro no impulso nervoso correspondente à quantidade dessa luz, permitindo que assim o nosso cérebro reconheça qualquer imagem. Existem 2 tipos de fotorreceptores no olho humano. Um deles é chamado de bastonete, que é esse camaradinho aqui, que
que ele fica todo aqui no olho, que ele permite a visão preto e branco. E o outro é os cones, que são esses três camaradinhos aqui, que permite a visão em cores. Os bastonetes, eles são células da retina do olho dos vertebrados, que detectam os níveis de luminosidade. São basicamente responsáveis pela nossa visão noturna, que é o preto e o branco. Tem este nome devido à sua forma alongada e cilíndrica, e também são usados na visão periférica. Essas células são concentradas mais externamente na retina, e existe na retina dos humanos cerca de 120 milhões de bastonetes, e são 100 vezes mais sensíveis à luz que os cones, mas eles detectam apenas tons de preto e branco, e também a cor cinza. Já os cones são células do olho dos animais que têm a capacidade de reconhecer as cores. E existe aproximadamente 6 milhões de cones em cada olho humano, onde eles ficam localizados aqui, os cones. E são concentrados na região fóvea, sendo este responsável pela percepção das cores. Quando existe alguma anomalia ou ausência de algum desses fotopigmentos nas terminações dos cones, aí sim entra o daltonismo. O ser humano normalmente tem 3 tipos de cones. O primeiro, ele corresponde à luz de comprimentos de onda longa, chegando a uma cor vermelha. Esse tipo, por vez, ele é destinado L, large, porque ele tem a maior quantidade de cor, é vermelha. O segundo, ele corresponde à luz do comprimento de onda médio, atingindo no máximo uma cor verde. Tá vendo? Ele tem uma quantidade até mais do que a azul. Então, ele é abreviado como M, médio, que é para médio. O terceiro é o tipo mais a curto, que é o comprimento de luz que vem a cor azulada, que é destinado S, short, que é o azul. Então, ou seja, a quantidade do azul é menor do que a do verde. E é isso. Aqui estão os formatos dos cones, que são o mesmo daqui, e esses aqui são os bastonetes. Aqui vocês podem ver que ele tirou apenas uma bolinha de uma retina do olho. O terceiro dos receptores sensoriais são os mecanorreceptores. O que é os mecanorreceptores? Ele é um receptor sensorial que corresponde à pressão ou outro estímulo mecânico. O que inclui nestes grupos são sensores que nos ouvidos são capazes de captar as ondas sonoras, os sensores táteis e os que são responsáveis pelo equilíbrio postural ou propriocepção. No ser humano, existem vários mecanosseceptores, que incluem entre corpos de Pacini, corpo de Meissner, disco de Merkel e os corpos de Ruffini. No slide próximo eu vou explicar cada um deles. Aqui em cima são os receptores, aqui são os campos receptivos, aqui os estímulos e aqui as respostas. A gente se inicia com corpos de Meissner, que apresentam uma grande sensibilidade e é encontrado em áreas de pele sem pelos. Exemplo, as regiões dos lábios, das pontas dos dedos, e apresentam uma grande quantidade desses corpos. São sensíveis à vibração de baixa frequência e a movimentos de objetos na superfície da pele. Eles estão, como vocês podem ver, eles são bem concentrados nas pontas dos dedos, são pequenos definidos, tem uma resposta de adaptação rápida. O segundo é o corpus de Pacini, que estão localizados abaixo da pele e nos tecidos das fáscias. O estímulo de receptor é tátil, ocorre apenas pela compressão no local e é rápida dos tecidos. Você pode ver que ocorre grandes vagos, adaptação rápida. O terceiro é o disco de Merkel.
Os discos de Merkel, eles são encontrados em áreas que apresentam grande quantidade de corpos de Meissner, como nas pontas dos dedos. Entretanto, na pele, com pelos, pode-se encontrar também uma quantidade moderada de disco de Merkel. Esses receptores percebem o toque contínuo de objetos sobre a pele. Tipo, a pessoa estiver tocando demais na sua pele, você sente uns discos de Merkel. Agora, o corpus de Ruffini já estão localizados em camadas mais profundas da pele e em tecidos mais profundos, bem como em cápsulas articulares. Eles estão relacionados com a percepção de sinal de tato e pressão prolongados e mais intensos. Nas articulações, as terminações de Ruffini atuam sinalizando o grau de rotação da articulação. Ou pode ser, como vocês podem ver, são grãos vagos e uma adaptação mais lenta, né? Receptores sensoriais são os fonorreceptores, que eles são receptores capazes de perceber estímulos sonoros. Eles respondem também como estímulo de pressão, tensão e som. Por isso que, nesse caso, alguns autores preferem chamá-los de mecanorreceptores, porque eles são praticamente quase a mesma coisa, né? Então, ele tem a ver com o som, então se tem a ver com o som, tem a ver com os nossos ouvidos, e eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui que eu vou explicar ela na parte de audição. Bom, agora são os nossos 5 sentidos. Os nossos sentidos se iniciam com o sentido relacionado com a captação de luz e a formação de imagens. A visão ela é caracterizada como um dos sentidos do nosso corpo. E é por meio da visão que os seres humanos conseguem enxergar as percepções do mundo, ou seja, as características do mundo. O ato de enxergar só é possível graças aos nossos olhos. O órgão responsável pela visão se localiza dentro das cavidades ósseas, denominadas como órbitas oculares. E além disso, essas cavidades são revestidas por a esclerótica, que é um tecido conjuntivo por fibras. As escleróticas são essa parte branca do nosso olho. Aqui está um anexo do globo ocular, que essas cavidades, a cavidade dos nossos olhos, elas são revestidas por uma esclerótica, que é essa parte branca do nosso olho, que é um tecido conjuntivo composto por fibras. Além disso, ele também é formado por outras partes compostas de nervos, além das pálpebras, quanto interior quanto inferior, os supercílios, que é conhecido como a sobrancelha, os cílios, que é os nossos cílios, ele também é formado por o aparelho lacrimal, que ele é localizado bem aqui, tem outros nervos. Dessa forma, todas essas partes que compõem o processo da visão são ativadas pela luminosidade do nosso olho. Bom, aqui é o principal órgão do nosso corpo que ajuda na nossa visão. Essa partezinha aqui, ó, o tronco encefálico. As informações são recebidas pelo tronco encefálico, que é a parte superior do nosso sistema nervoso, que é o cérebro. Então, é por esse tronco encefálico aqui que a gente recebe todas as informações. Bom, aqui está uma anatomia do nosso olho, para a gente entender melhor os componentes que tem no nosso olho. A gente começa com a esclerótica, que possui músculos responsáveis por toda a nossa movimentação do globo ocular.
Além disso, a esclerótica, ela possui um líquido responsável pela proteção do olho, denominado como humor aquoso, que é esse líquido que fica aqui. Esse líquido ele é encontrado na parte entre a córnea, que é essa aqui, essa partezinha inicial do nosso olho, e o cristalino, que fica atrás da pupila. Ou seja, ainda como parte da estrutura ocular, podemos também encontrar o coroide, que é essa parte aqui, que possui vasos sanguíneos e uma espécie de melanina. Assim, a melanina possui partes mais importantes que auxiliam na nutrição dos olhos e na captação da luz vindo da retina. Vindo da retina aqui, ó. E a cor dos olhos, elas podem ser identificadas como a íris do olho, que pode ser azul, verde, castanho, preto. Isso vai depender, já é a parte da genética. E a parte arredondadazinha dentro da íris se chama pupila. E essa pupila que é a entrada de luz, fazendo com que ela dilate ou diminua de acordo com a luminosidade. Ou seja, a gente vai tendo essa dilatação dos olhos. Além disso, ela é formada... E também tem a parte branca do olho, que eu estava esquecendo, que chama a esclera. Por aqui a gente não dá para ver, que ela é uma camada mais externa e ela também possui tecido fibroso, caracterizado por denso e resistente. E a função do olho também, que ela também tem uma proteção também como função. Existe também o humor vitríneo, que tem um fluido gelatinoso, tem um nervo óptico, né, que está ligado à retina, tem o disco óptico, que é o ponto cego. Então, tem várias composições dos olhos. O próximo é a audição, que a essência dos nossos ouvidos funciona para alterar o estímulo do acústico que entra, se move através de nossos canais auditivos. E é uma forma de código neural que o cérebro pode decifrar e processar, compreender. Mas o nosso ouvido é uma região cheia de detalhes, principalmente como ele funciona. A audição humana, ela está desenvolvida desde o nosso nascimento e ela responde tanto aos sons fracos quanto aos sons altos. O processo de ouvir depende de uma série que transforma ondas sonoras no ar em sinais elétricos. Também tem o início da captação dos sons pela orelha, depois passa pelo canal auditivo, até a membrana chamada tímpano, e o tímpano ele vibra, movimenta outras regiões, como os ossículos, que eles são chamados de martelo, bigorna e estribo, que são esses ossinhos aqui, que nesse último ossinho aqui, que é o estribo, que vai acontecer ampliações dos sons e posterior à comunicação do líquido. Esse processo é um tanto longo, mas nem parece, porque quando a gente ouve alguma coisa, automaticamente a gente já entende, né? Mas isso também graças aos impulsos nervosos que seguem até o córtex cerebral, né? Que tudo depende do nosso cérebro. O próximo é o olfato, que é o principal órgão responsável é o nariz. Comparada a outros mamíferos, o ser humano possui um olfato um pouco bem desenvolvido, né? Apesar do nosso nariz não ter a mesma capacidade do que de um animal. No nosso nariz, o ar entra pelas fossas nasais, aqui são as nossas fossas nasais, e vai pela direção da cavidade nasal, onde ele é umedecido, aquecido e purificado. No teto da cavidade nasal existe uma mucosa amarela, que ela é composta por células olfativas que são mergulhadas em muco que cobre as cavidades nasais. As moléculas de cheiro que ficam dissolvidas no ar entram por essas fossas, chegando
essa cavidade nasal onde se desenvolve no muco e atinge o prolongamento de células olfativas. Essas células mandam para o sistema nervoso, onde há sensações de cheiros que são interpretadas e produzidas. E nessa parte interior da cavidade encontra outra mucosa vermelha, que é rica em vasos sanguíneos e possui glândulas secretoras de muco e umedece. Quando a gente se resfria, essa quantidade de muco aumenta, deixando o nariz obstruído ou entupido ou ocorrendo aquela secreção. O outro é o paladar, sentido que está relacionado com percepções de sabores e alimentos. Eles têm os receptores responsáveis por sentido, estão presentes em estruturas chamadas de papilas gustativas e é a língua, principalmente a língua, que são encontradas em diversas estruturas chamadas gustativos. Elas são formadas por células epiteliais com propriedades neurais e são responsáveis pelas percepções de sabores. Os botões gustativos estão localizados principalmente nas papilas da língua, variando em quantidade em cada um dos tipos. Cada parte da nossa língua existe um lugar que tem o sabor. Aqui só é uma anatomia de como a nossa língua funciona. A língua também, aqui fica a língua, tem mandíbulas, lábios, cavidade nasal, a cavidade oral, onde entra a comida, o epiglode, o esôfago, faringe e a úvula. E tem o palato duro e também tem o palato mole. Bom, aqui é onde definimos qual local da nossa língua sentimos sabor. O doce é na ponta da língua, o azedo nas laterais, o salgado ao redor da ponta da língua, o amargo no final da língua e o umami. O que seria esse sabor umami? É como se fosse um sabor que você já imaginasse, ou seja, aquele sabor que te dá água na boca, seja ele doce, amargo, salgado, azedo. Esse umami vem da língua japonesa, que significa gosto saboroso. Esse umami é aquele sabor que te deixa com água na boca. Agora, por último, é o tato, que é o sentido responsável por permitir as percepções de estrutura, como dor, temperatura, pressão. O tato é apenas uma das modalidades sensoriais associada ao sistema sensorial e somático, sendo responsável por percebermos o toque, fazendo com que sejamos capazes de perceber tudo que entra em contato com o nosso corpo. As sensações somáticas são gerais e os mecanismos responsáveis por captar essas informações sensoriais que ocorrem no nosso corpo. Além da percepção e do toque, o sistema sensorial somático é responsável pela percepção de temperatura, como, por exemplo, dor. A sensação somática é essa sensação de mecanoreceptiva, que é a parte do ato, das sensações de tato e da posição corporal, que é a parte do toque. As sensações termorreceptivas é o que temos as detecções de calor, de frio. E a sensação da dor é ativada quando os tecidos são lesionados. E também existe uma curiosidade dentro de tudo, que é a palavra chamada de sexto sentido, que eu acho que todo mundo já teve esse sexto sentido, que refere a percepção extrasensoriais, que muitas das vezes são pautadas como espiritualidade. Mas costuma dizer que as mulheres possuem esse sentido mais aguçado, né? Ou seja, ela tem um sexto sentido maior. E já foi comprovado que pessoas que sofrem com alguma deficiência relacionada ao sensorial, como por exemplo o cego, ele desenvolve uma capacidade de ouvir ou até mesmo de tatear mais do que outras pessoas, como na língua de Braille para deficiências visuais, como na audição. Quem tem problema de audição, a visão se torna mais importante, ou seja, eles vão focar mais na visão. Então, eles dizem que o sexto sentido é melhor nessas pessoas que ocorrem essas dificuldades. Bom, aqui estão minhas referências. Obrigado. E essa foi a aula de hoje.